No Fórum Empresarial Invest SC, que marcou o encerramento da Semana da Indústria, evento realizado pela Fiesc, destaque para a apresentação do secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, que falou sobre a importância das relações internacionais para a retomada da economia. Eu sempre gosto de lembrar nas minhas falas que, de 1947, a final da década de 70, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Nós crescemos a uma taxa média anual da ordem de 7,2% ao ano, isso na primeira metade do século passado. O Brasil deixava de ser uma economia agrária, passava a ser uma economia urbana, e você tinha uma forte migração de trabalhadores de mão de obra do campo para trabalhar em serviços, para trabalhar na indústria. Tudo isso gerou um salto de produtividade enorme, nesse período. O Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo, o Brasil era a China, daquele período para o mundo, e a nossa renda per capita, nesse período, cresceu alguma coisa da ordem de 4,5% ao ano, a renda per capita. A participação da produtividade do trabalho nesse crescimento foi da ordem de 90%, e 10% disso se deveu ao chamado bônus demográfico. Final da década de 70 para cá, muita coisa mudou no mundo, houve algumas coisas para melhor, outras coisas para pior, mas internamente houve uma inflexão muito forte, sob o ponto de vista, sobretudo, da política macroeconômica brasileira. E aí você começa a ter a decaída da indústria. A indústria atinge cerca de 25% do PIB brasileiro no final da década de 70, a indústria de transformação, e hoje essa indústria representa algo como 10%, algumas estimativas até menos do que isso, 9%. O que foi que aconteceu de errado com a indústria brasileira, o que foi que aconteceu de errado aqui no nosso país, vis-à-vis do que aconteceu no resto do mundo? Muita coisa mudou. A China entrou como um grande ator no cenário internacional, os custos de transporte foram reduzidos absurdamente, a tecnologia, a chamada tecnologia de ICT, Information Communication Technology, tudo isso facilitou em muito o chamado processo de fragmentação internacional da produção, e com isso você tem a chamada servicificação da economia mundial. Então, os Estados Unidos foi uma economia que passou por esse processo, sobretudo as mais desenvolvidas, a Europa passou por esse processo, até alguns países africanos também passaram por esse processo, e houve uma forte migração de vários estágios de produção industrial para o continente asiático. Feito o diagnóstico, o que a gente pode fazer para tentar reverter esse processo? Eu acho que é essa a nossa principal missão, como disse aqui o Bruno, que está focado lá na questão da redução do custo do Brasil, de aumento da produtividade. A agenda de comércio ela também é uma dimensão importante da produtividade. A inserção internacional, e todos os estudos empíricos mostram isso muito claro, também é uma dimensão importante do aumento da produtividade, e a gente não pode perder essa dimensão. Enquanto o mundo negociou 350 acordos nos últimos 20 e 30 anos, como está colocado no próprio site da Organização Mundial do Comércio, o Brasil ficou preso ao Mercosul. E nós levamos 20 anos para negociar o acordo Mercosul-União Europeia. Por que será que levamos tanto tempo para conseguir negociar um acordo? Será que nesse ritmo de negociação, senhores, a gente consegue fechar esse gap que existe entre o Brasil e o resto do mundo, no acesso preferencial das nossas exportações a países importantes para a nossa indústria e para os outros demais setores também da nossa economia? É praticamente impossível. Eu fui testemunha ocular, eu participei de 6 rodadas, das últimas 6 rodadas do Acordo Mercosul-União Europeia, que, graças à determinação do presidente Jair Bolsonaro, graças à determinação do ministro Paulo Guedes, nós conseguimos fechar esse acordo. E não fosse a determinação do governo em fechar, em concluir essas negociações tão importantes para o setor privado, isso certamente não teria acontecido nessas 6 rodadas. E aí tem a questão, que eu acho que é também bastante polêmica, dos acordos com os asiáticos. Isso também foi uma pergunta que permeou ontem o debate com o ministro Guedes, muitos setores colocando ressalvas no redirecionamento que o Brasil vem fazendo para o continente asiático. E aí eu queria colocar uma coisa muito importante também, e reforçar, e mais uma vez reafirmar o nosso alinhamento com os senhores, com a indústria nacional. Seria razoável o governo brasileiro, nesse momento, virar as costas para a região que hoje é o eixo do comércio internacional do mundo, que hoje é a região mais dinâmica do mundo em termos de crescimento do PIB, que hoje é a região que mais se integra comercialmente e em investimentos, que é a região asiática, e aqui eu me refiro apenas a 2 acordos muito importantes, a chamada CPTPP, que era a Parceria Transpacífica, e a recente conclusão da ARCEP, que é um acordo de comércio que representa apenas, senhores, para ser um pouco irônico, 30% do PIB mundial.
Será que o Brasil deveria virar as costas para essa região e focarmos, eventualmente, em outros países, que são países desenvolvidos? E estamos fazendo isso de alguma forma, temos a nossa negociação com o Canadá, por exemplo. Gostaríamos de ter ido um pouco mais além com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, no momento, não mostra apetite. O Brasil está aberto. Mas, enquanto essas coisas não acontecem, o que nós precisamos fazer? Virar as costas para a Ásia e falar, não, eu não quero negociar isso aqui, porque a natureza desses acordos é uma natureza muito ricardiana e tem uma economia política complicada. O que eu quero dizer com isso, traduzindo, né? Saindo do economês e indo para uma linguajar mais simples. São acordos, via de regra, que você tem uma pauta de exportação muito concentrada num determinado setor, né, e uma pauta de importação muito concentrada num outro setor. No caso da Ásia, a gente está falando de bens industriais, né, e nas exportações a gente está falando de bens mais commodities agrícolas. Essa é a foto que a gente tem hoje. E a gente entende que isso é uma dificuldade negociadora. Mas eu queria chamar a atenção aqui dos senhores do seguinte, essa é a foto hoje. Mas os acordos que são negociados pelo governo brasileiro, e aí se fala muito do acordo com a Coreia, presidente, o acordo negociado, que está sendo negociado com a Coreia, ele é um acordo que prevê cestas de desgravação de 20 anos. Nós estamos falando de 20 anos. A negociação termina, quem sabe, ano que vem, em 2023, aí tem que ser internalizado no Congresso. Nós estamos falando de mais 5 anos, pelo menos. Nós estamos falando de 25 anos. Como é que será o Brasil daqui a 25 anos? Como é que será a Ásia daqui a 25 anos? Será a Ásia daqui a 25 anos apenas um importador, né, de alimentos? Ou ela estará importando bens manufaturados também? Ou ela estará importando serviços? O que terá acontecido daqui até lá? Então, a gente vem trabalhando toda a parte econômica e de economia política dessas negociações. Devemos lançar também, talvez daqui a um mês ou um mês e pouco, se conseguirmos uma orquestração aí no Mercosul que seja consensual, as negociações com Indonésia e Vietnã, e aí as pessoas também vão falar, pô, mas isso são acordos insignificantes, são pequenos. O que o Brasil quer com a Ásia? O Brasil tem um nível de ambição elevado com a Ásia e, certamente, a nossa agenda não se resume a um acordo com Vietnã e Indonésia ou mesmo com a Coreia. A gente tem que olhar o benefício desses acordos, primeiro, nessa perspectiva de flexibilidade, de acomodação de sensibilidade, de criatividade negociadora, tá? De 20, 30 anos que nós estamos falando, né? Dos nossos filhos, que certamente se beneficiarão desses acordos, eu certamente nem sei se estarei mais vivo. Então, por exemplo, na nossa estratégia para a Ásia, se a gente considerar Singapura, se a gente considerar Coreia, se a gente considerar Vietnã, se a gente considerar a Indonésia, nós estamos falando, em 20 anos, de alguma coisa da ordem de 500 bilhões a mais em termos do PIB nacional. Aí você fala, bom, mas individualmente eles são pequenos, mas a gente não pode olhar individualmente. Porque o que o Brasil está fazendo, na verdade, é uma estratégia inteligente de aproximação desse continente. E, com isso, a gente consegue uma trajetória, digamos, de ganhos maximadora. Porque se a gente fizesse o contrário, fosse precipitado e já quisesse pular na Ásia, né, como alguns países fizeram, e talvez eles possam fazer isso, porque não é o Brasil. O Reino Unido agora, por exemplo, está discutindo a adesão dele à CPTPP. Mas o Reino Unido não é o Brasil, né? O Reino Unido está em outro estágio de desenvolvimento. Então, a gente tem que ser criativo também nessa modalidade negociadora. Então, é um pouco desse panorama que eu queria passar, né? Eu estou me estendendo bastante, eu peço desculpas, mas é uma conversa muito franca, né, que eu queria ter com os senhores e dizer mais uma vez, a nossa agenda é a agenda da indústria, não é a agenda contra a indústria. A nossa agenda é da indústria e a agenda do Brasil. A gente precisa inserir a nossa economia no cenário externo, mas fazermos isso, evidentemente, com responsabilidade, né, com gradualismo e com diálogo, sobretudo, e com criatividade, dependendo da região. E aqui, por fim, eu queria só mencionar um ponto importante, que eu acho que tem a ver muito aqui com a questão de Santa Catarina especificamente, que é a questão da desburocratização do comércio exterior e da desoneração das exportações. Santa Catarina, evidentemente, é um estado que tem uma importância grande no comércio, né, sobretudo como proporção, né, do seu PIB estadual, é um estado comercializador por natureza, tem uma indústria pujante e tem, evidentemente, essa questão tributária, né, da questão do resíduo, né, tributário nas exportações, tem todo esse debate do reintegra, né, que não acaba nunca, hora é 5%, hora é 3%, hora é 0,1%, ninguém sabe calcular direito, não é verdade? E tem também os impostos estaduais. A gente também tem que falar de ICMS, que também acaba se acumulando nas exportações. Então, o que a gente vem discutindo com vários atores estaduais, e tivemos uma reunião, acredito eu, muito profícua com a secretária Daniela,
né, é a respeito da possibilidade, evidente que o nosso papel aqui é simplesmente facilitador, não é uma coisa que nos cabe enquanto policymakers, né, mas da possibilidade de utilização, ou vou dizer, de extensão, né, do chamado drawback, sistema de, o regime anuadeiro especial, que certamente os senhores conhecem muito bem, a possibilidade de extensão do regime de drawback para também, não só a suspensão da cobrança do ICMS, que hoje só é feita do lado dos insumos importados, mas também do lado dos insumos domésticos. Então, os senhores sabem que com o drawback, suspensão hoje, nós, ao importar, né, o empresário não paga imposto de importação, não paga IPI, não paga, né, PIS/COFINS, né, não paga uma série de impostos, não paga o ICMS, mas na hora que ele compra localmente um insumo, ele paga o ICMS. Por que não unificar, por que não tornar esse jogo mais nivelado e, com isso, também, por consequência, reduzir o resíduo tributário nas exportações, aquele que fica do insumo que é comprado localmente? Drawback é um sistema aduaneiro especial que consiste na suspensão dos tributos que incide na importação dos insumos que você utiliza para fabricar produtos que você vai exportar. O drawback, suspensão, quando você olha a proporção entre insumos que são importados, utilizados no drawback, que cobrem hoje 20%, né, das nossas exportações, 20%. Né? Aqui em Santa Catarina é 40%, presidente. Aqui o drawback ele é usado 2 vezes mais do que a média nacional, 40%. Então, se você pegar a proporção dos insumos importados pelo drawback vis-à-vis dos insumos locais, essa proporção é 7:1. Nós importamos 7 vezes mais insumos importados, né, os compramos lá fora, do que os produzidos localmente. E certamente, eu não vou dizer que isso explicaria tudo, mas certamente isso está relacionado à questão tributária. Você não paga o ICMS na importação, paga o ICMS localmente. Gostaríamos também de lembrar que você pode acompanhar na íntegra os debates que aconteceram no Fórum Empresarial Investe SC no canal da Fiesc no YouTube.